Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer que a gente tem muita satisfação de estar aqui hoje representando as prestadoras de telecomunicações nesse evento. Agradecer o convite da Gazeta do Povo. Peço desculpa pelo problema que eu estou tendo na voz. Já tem 2 dias, infelizmente coincidiu com a data do evento. A nossa moderadora já disse quase tudo, eu já fiquei comprometido nesse momento. E depois da palestra tão eloquente anterior, a gente fica em uma posição secundária, certamente. Eu vou falar um pouquinho do Sinditele Brasil, que é um sindicato. O Sindicato das Empresas de Telecomunicações, é um sindicato patronal que agrega essas empresas que estão na tela, que detêm a governança do sindicato, e envolve todos os serviços de telecomunicações, o serviço fixo de telefonia, serviço móvel, serviço de comunicação multimídia e também de TV por assinatura. Esse é o nosso público. Nós temos 324 milhões de usuários, clientes, mais do que a população brasileira, porque há duplicidade no número de acessos, mas para celular nós temos 236 milhões de clientes. E assim sucessivamente, tendo um movimento de decréscimo relativo na telefonia fixa, e isso a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. O que o setor investe em tributos, né? Nós investimos em 2017 28 bilhões e 62 bilhões de tributos recolhidos em 2017. É uma carga tributária excessivamente intensa. ICMS é 35 bilhões e fundos setoriais 4,9 bilhões. Desde 2001, o setor já arrecadou mais de 90 bilhões para os fundos setoriais e foi investido 7% desses valores como retorno à atividade de telecomunicações. Parte dessa arrecadação também vai para a Condecine, incentivo à televisão pública. O FUST, que é um dos fundos setoriais para universalização de serviços de telecomunicações, portanto, para atendimento daquelas áreas desprovidas de atratividade econômica, principalmente, tá? Nós já arrecadamos 21 bilhões para o FUST e foi menos de 1% aplicado desse fundo, para a finalidade deste fundo. O Fistel é uma taxa que, para cada ativação de dispositivos ou de terminais, as empresas recolhem à União um valor que é anual para fiscalização do serviço e instalação do serviço. Nós temos aqui, para ter uma ideia, no ano passado a gente recolheu 2 bilhões e foi aplicado 22%. Esse é um recurso que cobre a parte de fiscalização, as atividades da agência reguladora. Aqui nós temos a primeira grande dificuldade para a conectividade ser efetiva, e esse é um item que a gente entende que é primordial para o desenvolvimento da internet das coisas, seja em qualquer setor, inclusive
na atividade rural. Né? Aqui está demonstrado nesse slide, é um ticket médio para dispositivos, né? Dá, assim, é um valor médio e estima, tá, um recolhimento de R$12 por ano, porque realmente o retorno é muito baixo para dispositivos utilizados na internet das coisas. Então, a incidência dos tributos que são feitos, né, não dá e não permite que o negócio se mantenha. Então, o primeiro grande desafio é a gente conseguir, para esse tipo de aplicação, para dispositivos que vão ser usados, e já estão sendo usados no ambiente do agronegócio e em outras atividades, né, é que seja o Fistel 0, não se cobre taxa por isso. Senão, a gente não vai alcançar aqueles números que foram ditos aí de 20 e poucos bilhões de dispositivos até o ano de 2022. Vamos falar da cobertura rural. A sociedade ela demanda que haja cobertura do serviço móvel, principalmente, né, em todas as regiões do país. Isso, a todo instante, essas demandas batem às portas das empresas. Tá? Por outro lado, a política pública, até então, definiu como regra de cobertura, e é isso que está nos contratos, né, das empresas, o atendimento urbano. Né? O atendimento, e ainda não é totalmente de toda a área urbana, é 80% da sede do município. Tá? Então, todos os leilões que até então tiveram, com alguma exceção, tá, não previam obrigações de cobertura, tá, exceto essa que é definida, essa cobertura que é definida na regulamentação. Tá? Na faixa de 700 MHz, que foi o último leilão agora do dividendo digital, não tiveram nenhuma obrigação de cobertura. Foi nitidamente arrecadatório. Esse é um problema muito sério que a gente vem falando já há alguns anos, e foi feita algumas considerações num edital de uns 4 anos atrás, que ampliou um pouquinho a cobertura, aumentando uma franja de 30 quilômetros em relação à área que estava definida na regulamentação, e inseriu também o atendimento de escolas públicas em área rural. Então, como é que funciona? Hoje tem várias demandas de atendimento em estradas também, né? Então, quando se faz o edital de uso de frequência, é definido os municípios que vão ser atendidos, tá certo? E, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem o município A e B, e se eles estão contemplados no edital, o atendimento ele é periférico e residual se tiver efetivamente uma cobertura viável economicamente. Essa é a realidade. Então, é agregado, nesse exemplo, um polo industrial e outro município que passa na estrada que interliga esses municípios que estão previamente definidos para atendimento. Então, essa é a lógica econômica do negócio. O cronograma de implantação de cobertura de banda larga móvel prioriza os centros urbanos. Vocês estão vendo que é uma situação extremamente difícil, né? Eu trouxe aqui um exemplo para indicar a situação nossa. Tá? Temos aqui o município de Altamira, que é de 160, mais ou menos, quilômetros quadrados. É o maior município brasileiro. Tá? Tem a distrito-sede do município, que fica
ao norte, né? E tem um distrito chamado Castelo dos Sonhos, que fica a 971 quilômetros. Tá? Portanto, pela regulamentação atual, é devido ao atendimento somente na sede de Altamira. Toda essa área aí não é obrigação de se implementar o serviço. Só para exemplificar a situação nossa com a situação de Portugal, por exemplo. Portugal, hoje, quem passeia em Portugal vê que tem um atendimento integral em todas as estradas e tudo mais. E é de 92 mil quilômetros quadrados, é menor que o maior município brasileiro. Então, são peculiaridades do nosso país que a inclusão digital, o desafio continental que nós temos, ele é extremamente grande. Para 3G, essa é a tecnologia que nós mais utilizamos para atendimento de atividade rural no momento, né? Em torno de 22% dos produtores rurais ou mesmo empresas de iniciativa agrícola, tá, utilizam a tecnologia 3G no momento. Tá? Nós temos como obrigação de atendimento final em 3G, em 2019, 5.575 municípios. Atualmente, as empresas atendem 5.301 municípios com 3G. 4G, que é uma tecnologia mais recente, nós atendemos, já foi atendido todo o edital, e atualmente são atendidas 4.122 cidades, e diz respeito a 4,5, mais ou menos, do mercado de agronegócio atendido pelo 4G. Aqui é o que eu falei, que esse edital de 4G ele previa uma cobertura de 450 MHz, que é uma frequência que tem um alcance maior, né? Talvez o Brito vai falar disso na sequência, não sei, mas prevê uma cobertura maior com a extensão da cobertura dentro do município, da sede do município, alongando 30 quilômetros, que é obrigação das empresas no atendimento. Bom, a gente entende que, para conectar áreas pouco povoadas e sem atratividade financeira, a necessidade é que as políticas públicas realmente sejam revistas, e isso a gente tem falado, não é de hoje, já é de alguns anos, para que haja realmente essa possibilidade de expansão. Estimular os investimentos é importante, tá? Que a gente desenvolva soluções híbridas com maior participação de outros players, de modo que haja uma ampliação na cobertura. O Brito vai tratar, eu acredito, também a questão do 5G, mas hoje, mundialmente, está se discutindo as frequências identificadas para o uso dessa tecnologia, e nós vamos ter uma conferência mundial em 2019 que vai definir essas frequências para o uso dessa nova tecnologia, né? É um desafio para a gente estar harmonizado com outros países do mundo, porque a gente entende que as soluções não devem ser específicas de um país, mas sim deve ser abrangente, de modo que a gente ganhe em escala e tenha a possibilidade de reduzir o preço de equipamentos e soluções, tá? Então, esse é um desafio que a gente entende que deve ser perseguido nesse momento, e a gente acredita, né, que essa tecnologia vai nos trazer um ganho no atendimento para a banda larga móvel, né, que até então a gente não tem, tá? Com possibilidade de chegar muito próximo de um atendimento com fibra, tá?
E outro desafio seria a gente adotar as tecnologias abertas, né, onde nós possamos fazer o intercâmbio de produtos além da fronteira, né, com custos menores, né. A IoT, a Internet das Coisas, na agricultura. Tá? Vou falar rapidamente aqui o que está se passando, né? O governo federal elaborou um estudo conjuntamente com o BNDES, e consultoria, e o setor acadêmico também, para definir. Esses estudos são para suportar um Plano Nacional de Internet das Coisas, que ele está elaborado e não foi publicado ainda, mas está em vias de ser publicado, né? E é importante citar que esse plano ele contempla 3 verticais consideradas nesse levantamento e que o nosso setor concorda plenamente, né? Que seria desenvolver soluções de internet das coisas para cidades inteligentes, a área de saúde, setor rural e a indústria pesada. Então, vocês vão ver que, realmente, o setor rural, a gente entende que está correto esse entendimento, tá certo? Especialmente pelos resultados que a gente vai mostrar a seguir agora. Então, dentro desse plano de ação para a atividade rural, o foco é promover a internet das coisas para impulsionar a produção de culturas agrícolas e pecuária, né? Aqui tem uma demonstração que vocês certamente sabem mais do que eu, que é a questão do PIB, né? A contribuição do setor de agronegócio, tá certo? É evidente a relevância, né, que vem crescendo ao longo dos anos, essa importância, e nesse ano que passou foi de 1,4 esse valor, né. Vamos falar um pouquinho de internet das coisas. O impacto econômico da internet das coisas no meio rural pode gerar até 21 bilhões de dólares, né, até 2025, é uma importância muito importante. E o uso de tecnologias inclui, por exemplo, o acompanhamento de plantação, de monitoramento agrícola, monitoramento de rebanho e mil outras coisas que podem ser conectadas. Aqui eu relacionei algumas experiências que hoje já existem no Brasil, né, que são relevantes e demonstram toda a grandeza, né, dessa questão. Então, tem essa questão do momento para o plantio, que hoje nós temos já tecnologia para acompanhar, armazenamento da produção, né, o controle de irrigação à distância, tá, rastreamento de drones, tá, e que traz um benefício enorme, com redução no custo da produção, né, acompanhamento na logística da distribuição, certo? Mapeamento de terreno e conservação de solo, monitoramento de máquinas, né, e sensores para identificar a qualidade da piscicultura, por exemplo. Já estou concluindo, meu tempo também já está. Para conectar o Brasil continental, é necessário priorizar os investimentos em tecnologia para a conectividade do agronegócio, né? A gente entende que é importante essa redução de carga tributária, priorizar esse atendimento rural por meio de políticas públicas, definição de regras de padrões que estejam harmonizados a nível mundial e a utilização de fundos setoriais para a ampliação da cobertura rural. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenha trazido alguma informação útil.